Oferecimento Sebrae, especialista em pequenos negócios, e Sesmac, ensino a toda prova. Cansou de tirar leite de pedra? O Sebrae Tech aumenta a produção de leite do seu rebanho. São consultorias técnicas e gerenciais para tornar sua propriedade mais rentável, como o programa Balde Cheio e a transferência de embriões. Você investe 20% do valor da consultoria e o Sebrae banca os outros 80%. Ligue 0800 570 0800. Sebrae, especialistas em pequenos negócios. Todo futuro é feito de escolhas, e a escolha certa para o seu futuro está na melhor instituição de educação superior de Alagoas. Pós-graduação Sesmac, especialização MBA, mestrado e doutorado para você chegar onde sempre sonhou. As inscrições estão abertas e a sua matrícula é grátis. Para mais informações, acesse sesmac.edu.br. Pós-graduação Sesmac, você no lugar mais alto da sua carreira. Alô, meus amigos, mais um bate-papo com o Geraldo Câmara, que coisa ótima, porque nós estamos num ícone da gastronomia. Nós estamos na Bodega do Sertão, cheio de gente, essa coisa gostosa de que gente da terra vem para cá e se sente no sertão, turista chega aqui e se sente no sertão. A comida de primeira, 70 pratos quentes, olha, é formidável. Mais formidável ainda, a gente recebeu os amigos aqui, não é não? E hoje eu estou recebendo um excelente amigo, um bom parceiro, meu querido Diógenes Tenório, advogado, procurador-geral da Assembleia Legislativa também, mas acima de tudo, um excelente advogado, que é o que mais manda no figurino hoje. Meu querido Diógenes, como vai você? O microfone é seu. Boa tarde, Geraldo. É sempre um prazer, é sempre uma honra quando eu recebo o seu convite e venho para cá com muita alegria, com muita felicidade mesmo, porque esse é um momento em que a gente debate coisas que são muito importantes, não somente para Alagoas, como também para o nosso Brasil. Eu acho que nós estamos passando, inclusive, meu caro Diógenes, por uma situação muito conturbada desse país, né? Evidentemente que eu já tive a oportunidade de ver outras crises, né? Eu já vi até suicídio de presidente e por aí vai. Você muito mais jovem, eu queria que você me dissesse como é que você está vendo essa situação, essas crises uma atrás da outra, essa falta de criatividade para sair das crises e por aí vai. Eu acredito, Geraldo, que mais do que nunca é preciso que o povo brasileiro, que o cidadão brasileiro tome nas mãos as rédeas do seu próprio destino. Exatamente. Nós estamos num ano eleitoral, um ano que é próprio e adequado para isso. É muito necessário de que a criatividade que você enfatizou, que a capacidade de luta, que a possibilidade de construir novos cenários, ela vire, de fato, uma realidade a partir da escolha do cidadão brasileiro. É verdade. O que, para mim, está muito claro é de que, como está, não é possível que permaneça. Eu realmente, nos meus 48 anos, eu nunca atravessei um período de dificuldade no Brasil como esse que a gente está atravessando. Agora você vê o seguinte, quando você diz assim, como está, não dá para aguentar. E o como está é uma consequência do como esteve. Então o que dá mais medo é que amanhã no futuro se diga a mesma coisa. Como está? Porque como esteve foi a causa. Seguramente, veja, não existe efeito sem causa. Não existe. Né? E parece-me muito claro que não precisa ser um cientista político, não precisa ser um sociólogo de Harvard, para que nós possamos chegar a algumas conclusões do que levou a essa situação trágica que nós estamos vivenciando. Exatamente. Nós eu digo, o país, né, as estruturas administrativas, político-administrativas do país, conseguiram fazer o inimaginável. Há muito pouco tempo atrás, quem poderia supor que uma empresa do porte de uma Petrobras pudesse estar na situação em que se encontra hoje? Pois é. Né? Exclusivamente por má gestão administrativa, por corrupção, por desvio, por problemas de toda ordem que estão aí amplamente divulgados pela imprensa. Eu falo da Petrobras porque me parece ser o exemplo mais emblemático. Claro, é o ícone, ao contrário hoje. Mas nós temos aí vários outros exemplos. Exatamente. Né? Eu ainda sou de uma geração em que os Correios eram uma das empresas mais confiáveis. E você veja, né, como está. E hoje está desse jeito. Exatamente. Então eu creio, Geraldo, que é preciso que todos nós, os homens de bem desse país, as pessoas que lutam,
as pessoas que constroem, que trabalham, que pagam impostos. É preciso que essa criatividade que existe, graças a Deus, na iniciativa privada, e ela existe, no seu programa, é a maior vitrine disso. Quantas pessoas você não tem entrevistado, desde os grandes empresários até aqueles pequenos empreendedores que, com o apoio do Sebrae, por exemplo, descobrem no seu nicho de atuação uma forma de modificar a realidade do lugar onde eles trabalham. É verdade, né? é verdade. Então é preciso muito que essas pessoas todas estejamos unidos, porque nós precisamos construir as opções e não somente esperar que elas caiam do céu. Exatamente. Agora me diga uma coisa, Diógenes, quando você fala, por exemplo, sobre essa questão de Petrobras e várias empresas públicas, etc., como é que você vislumbra a questão das privatizações daqui para frente? Você acha que elas serão necessárias? Você acha que o país muda se a privatização for maior? O que você acha? Eu acredito que se a privatização ela vier sempre acompanhada da regulação precisa, efetiva, rígida do poder público, ela é sim algo bom. Os exemplos mostram isso. O que não pode acontecer é simplesmente o governo privatizar, né, e deixar para lá. Não pode. Nós vivemos isso como consumidores, como usuários, essa triste realidade nos serviços de telefonia, notadamente telefonia móvel, e das empresas de aéreas. Exatamente. Né? Que houveram as privatizações, mas a ANAC e esses outros órgãos correlatos, ao que me parece, não estão fiscalizando o quanto deveriam, e aí a coisa fica meio frouxa, como se diz na minha terra. Exatamente. Mas eu acho que a privatização daquilo que não é atividade fim do Estado, eu acho que é uma forma de o Estado se libertar, o ente estatal se libertar de certas responsabilidades financeiras, econômicas, né? E ao mesmo tempo de você deixar que a concorrência ela possa estabelecer o que para nós, consumidores, é o ideal, o serviço de melhor qualidade. Com certeza. Na sua opinião, você acha que uma mudança para um Estado menor, seria o ideal para um Brasil tão cheio de vícios ainda, tão cheio de coisas a serem consertadas? Acredito nisso. Eu acho que a gente não pode mais ter uma ideia de que o Estado é aquela verdadeira mãe que vai suprir todas as nossas necessidades e, pior do que isso, prestar todos aqueles serviços de que nós dispomos. A realidade recente, eu digo de 30 anos para cá, ela já nos mostrou isso. Já nos mostrou. Nós temos exemplos muito positivos, muito exitosos de privatização, né, quando fiscalizado adequadamente. Eu acho que o Estado ele precisa sempre centrar, sempre estar mais focado naquilo que é atividade base. E veja, mesmo nas atividades base, eu não sou daqueles que defendem, Geraldo, um radicalismo muito grande. Por exemplo, não pode ter OCIP, não pode ter empresa prestadora de serviço na saúde. Por que não pode? Por que não pode? Se nós temos exemplos, né? Na minha área mesmo, por exemplo, nós temos exemplos de privatização no sistema penitenciário que são absolutamente positivos. Perfeitamente. Do ponto de vista de segurança, de bem-estar de preso, de condição de dignidade para os que estão encarcerados. Claro. Então eu acho você, que... de uma certa forma, me respondeu a pergunta que viria a seguir, que é exatamente a respeito da nova lei que permite a terceirização. Me fale sobre isso. Não acha importante Eu que sou aconteça? absolutamente a favor dessa lei. Eu também sou absolutamente a favor. Também sou. Eu acho que, de certo modo, é uma relativa falácia dar-se tanta ênfase em garantias de direitos trabalhistas, principalmente, em assegurar que o funcionário esteja cobertado e se deslembrar de que qualquer serviço público que seja, ele existe notadamente, principalmente, em função do cidadão. Não tenha dúvida. Em função do usuário. Exatamente. Veja, o serviço público não é para o servidor público, o serviço público é para o público, Perfeito. para as pessoas, para o cidadão que paga imposto. Né? Se há algo que vai fazer com que esse serviço seja mais eficaz, eu sinceramente não compreendo o porquê de tanta grita e de tanto preconceito, como se isso fosse um tabu e não pudesse sequer falar. Muito bem, então vamos lá. Não será porque durante muitos e muitos anos se impunha apenas a bandeira do trabalhador, achando que estão fazendo o melhor para ele, quando na realidade não estavam fazendo o melhor para ele? Acredito que sim, Eu também. acho que sim também. Veja, nós todos como usuários do serviço público, né, nós sabemos as agruras que o usuário passa, Exatamente. Sobretudo em determinadas categorias profissionais. Por exemplo, eu não entendo por que há um contínuo, a um auxiliar administrativo, a um office boy que seja servidor público, se exige que ele cumpra um horário de trabalho,
E determinadas categorias não. Não. Né? Como é que eu posso conceber, Geraldo Câmara, que um determinado profissional de nível superior, ele escolha quantas horas vai dar num posto de saúde, por exemplo, porque ele tem que priorizar um consultório particular, no caso da área médica. Exatamente. Né? Ou um engenheiro que só passe 1 hora no órgão de obras do Estado, porque ele tem que cuidar das construções particulares deles. Isso é inversão. Muito bem. Agora, essa inversão só se corrige se realmente for feito um trabalho de cima para baixo. Você não acha isso, não? Acho. É o negócio Tem da que pirâmide. haver. Né? Você não, mas porque a base está podre. Você tem que vir cortando de cima para chegar na base podre. E aí, não é verdade? E é preciso que haja uma expressão que às vezes também parece que as pessoas têm um certo receio hoje em dia de usar, mas é preciso que haja, amigo, autoridade. Autoridade. Nós temos que resgatar nesse país o retorno ao reconhecimento do poder legítimo que tem a autoridade de fazer cumprir as suas determinações. Sem confundir com o autoritarismo, Sim, que é diferente. Que é diferente, não se confundem. Exatamente. Né? Mas sem ordem, aliás, a ordem está na nossa bandeira, né? E a bandeira que nos diz isso, quer dizer, sem ordem não há progresso. Com certeza. E parece que nos últimos tempos esse país nosso está atravessando uma crise moral tão grande que é como se falar em ordem fosse sempre falar isso que você falou de autoritarismo. Exatamente. Autoridade é autoritarismo. Né? Respeito tudo. É subserviência e não é. Não, sabemos todos que não é. De jeito algum. Eu acho que eu, muito mais do que você, mas eu, menino, sabia e reconhecia a figura do presidente da República, os nossos símbolos pátrios, você reconhecia as autoridades. Então, posso ir aos comerciais? Sim. Porque o João Marcelo mandou, aí eu vou. João Marcelo é quem manda, vamos obedecê-lo. Vamos lá, com calma. Lembrando a vocês o seguinte, nós estamos tendo uma honra enorme de ter como parceiros aqui o SESMAC, né? Esse SESMAC que eu digo sempre, ensino a toda prova, coisa boa. E o SESMAC tem mostrado, inclusive vindo aqui aos nossos programas coordenadores de diversas áreas, é fantástico mesmo. Eu queria até dizer que fez um sucesso enorme a vinda aqui do Jorge Vieira, que é o coordenador do NAFRE, né? O NAFRE, que é o Núcleo Afro e Indígena. Como ele trata bem da questão, sem os extremismos, ele sabe como colocar a questão. Então o SESMAC tem, inclusive, somado muito com alguns convidados que nós temos tido a honra de ter aqui. O nosso SEBRAE Alagoas é outro exemplo dignificante em todo o Brasil. Não é só em Alagoas, não. Em todo o Brasil, o SEBRAE tem mostrado que dar força ao empreendedorismo talvez seja realmente a grande mudança da base desse país. É o empreendedorismo, o cooperativismo, o associativismo. Conversa com o SEBRAE e você vai ver que a coisa funciona. A imprensa oficial Graciliano Ramos, que faz o Diário Oficial, imprime toda a parte gráfica do governo, mas atende também a iniciativa privada. E quando atende, você pode mandar fazer livros, revistas, jornais, impressos de um modo geral. O que você imaginar, você vai ter preços compatíveis com os do mercado e qualidade absolutamente espetacular. Então vale a pena, imprensa oficial Graciliano Ramos. Sancar Veículos, a única que está no pátio de um supermercado, no Sam's Club. E o nosso querido Neto Alto tem lá para você planos formidáveis de financiamento, ok? Bodega do Sertão, onde nós estamos fazendo o programa hoje, recebendo o nosso querido Diógenes Tenório, e Filé do Zezé. Os dois, semana sim, semana não, lá vamos nós fazer o nosso bate-papo por lá ou por aqui. E é muito bom, é muito gratificante ver como eles são bons no atendimento ao público. Voltamos já. Todo futuro é feito de escolhas. E a escolha certa para o seu futuro está na melhor instituição de educação superior de Alagoas. Pós-graduação SESMAC. Especialização, MBA, mestrado e doutorado para você chegar onde sempre sonhou. As inscrições estão abertas e a sua matrícula é grátis. Para mais informações, acesse sesmac.edu.br. Pós-graduação SESMAC. Você no lugar mais alto da sua carreira. Há mais de um século, esta marca vem crescendo. Crescendo, salvando gente, crescendo, vivendo solidariedade. Crescendo, na guerra e na paz.
Esta cruz é um símbolo. É a Cruz Vermelha de Alagoas. Ajude-a a crescer mais e mais e mais e ligue para crescer com ela. Toda vida é importante. Toda vida precisa de cuidado. Algumas vidas pedem pressa. Quem tem câncer não pode esperar. A Rede Feminina Nacional de Combate ao Câncer se une a milhares de vozes para dizer: preciso viver. Para isso, as ações do SUS devem ganhar celeridade. O respeito à vida está acima de tudo. Campanha Preciso Viver. Rede Feminina Nacional de Combate ao Câncer. Cansou de tirar leite de pedra? O Sebrae Tech aumenta a produção de leite do seu rebanho. São consultorias técnicas e gerenciais para tornar sua propriedade mais rentável, como o programa Balde Cheio e a transferência de embriões. Você investe 20% do valor da consultoria e o Sebrae banca os outros 80%. Ligue 0800 570 0800. Sebrae, especialistas em pequenos negócios. Muito bem, gente. Voltamos conversando com esse formidável Diógenes Tenório Júnior. Aliás, eu digo bem o Júnior, que é para ele não esquecer de levar o meu abraço ao pai, que é um figuraço aqui dentro, não é não? É uma figura maravilhosa, não é, Diógenes? Do meu pai eu herdei algumas coisas, dentre as quais a admiração por você e pelo seu trabalho jornalístico. Que é isso, meu amigo. Bom, me diga uma coisa, ainda dentro dessa sequência interessantíssima que nós colocamos aqui de Brasil, e é muito bom ver você, que inclusive tem uma afinidade com o serviço público também, nós não estamos carentes também de um profundo trabalho de desburocratização do país? Nós já evoluímos, Geraldo, nessa área, já evoluímos bastante. Eu me recordo que quando eu era criança foi criado um Ministério da Desburocratização. Exatamente. Recordo disso, né? Hélio Beltrão. Hélio Beltrão, muito bem. Ministro. De lá para cá, as coisas mudaram muito. Hoje em dia, o advento da internet, das chamadas redes sociais, já agilizou uma porção de coisas. É verdade. Hoje é muito fácil você, por exemplo, tirar certos documentos e agendar certos procedimentos, já melhorou muito. Mas ainda há o que melhorar. Eu acho que principalmente no que diz respeito à parte empresarial, à parte comercial, eu acho que o empreendedor ele sofre muito. Muito. Né? Muito imposto. E devia ser o contrário. Exatamente. Às vezes o próprio Sebrae divulga esses rankings do quanto se leva de tempo no Brasil para você abrir uma empresa, comparado com outros países até menores, tal, né? E isso é, de certo modo, uma coisa que trava o crescimento econômico. Eu acredito que essa burocracia em todos os setores, e na minha área, na área jurídica, talvez seja o setor em que ela é mais presente, aos poucos eu acredito que ela está sendo diminuída, por uma imposição mesmo dos novos tempos. Exatamente. Né? Você vê, por exemplo, na área do serviço público, evidentemente que a LRF é uma lei espetacular, não é verdade? Como a lei das licitações é espetacular, ela visou alguma coisa de bom, mas ela já está precisando ser renovada, ser mexida de novo. Ainda burocratiza demais o serviço público, sobretudo a de licitações. É interessante, veja, a nossa lei de licitações, ela é uma lei de 93, portanto ela já faz 25 anos. Exatamente. Né? Historicamente, é um tempo curto demais, mas para a vigência de uma lei, é uma lei já muito antiga. Muito antiga. Em alguns aspectos, anacrônica. Perfeito, perfeito. E já há, inclusive, um anteprojeto de lei de reforma. Porque é o tal negócio, amigo, o brasileiro ele tem uma criatividade extraordinária, não é? Também
para driblar a lei. Não tenha dúvida. Então, ela tem que ser muito boa. Quando veio, você se recorda muito bem, quando surgiu a lei de licitações, a 8666/93, foi quando nós atravessávamos aquele famoso escândalo dos chamados anões do orçamento. Perfeitamente. Aquele deputado João Alves da Bahia, o que famoso ganhou ganhador da loteria 25, 26 vezes. É tal, verdade, né? E o legislador, atendendo a um clamor social, ele editou, promulgou a lei das licitações, partindo de uma premissa de que todo gestor público era corrupto. Perfeito. A lei veio, né, para apertar, para amarrar mesmo. E trouxe algumas situações que são difíceis no dia a dia. Eu posso afirmar, na minha experiência de advogado, que é impossível, eu não digo quase impossível não, eu digo impossível, que um prefeito dos 5 militantes municípios do Brasil, ele ao longo dos 4 anos de um mandato na prefeitura, ele não cometa alguma agressão à lei de licitações. É verdade. E não por má fé. Não. E não por safadeza, me perdoe a expressão, nem muito menos por corrupção. É porque às vezes surgem situações não previstas, por exemplo, essa tragédia que nós tivemos nos últimos dias do incêndio no Museu Nacional. Perfeito. Né? Quando aquilo acontece em determinadas outras áreas, pode ser um hospital que pegue fogo, claro, né? Pode ser um presídio, claro, tal. Você tem necessidades nesses dois exemplos emergenciais de compra de remédio, de compra de alimentação para o reeducando, etc. tal, que não dá tempo sequer para que se declare a dispensa de licitação. Você tem que comprar agora. Exatamente. Porque 5 mil homens encarcerados não podem ficar sem comer amanhã. Aí ele vai pegar a verba de uma outra rubrica, ele vai para uma outra rubrica e ele é atacado. E aí quando ele compra, doutor, ele vai responder a processo. Responder. Né? Nós tivemos alguns casos aqui em Alagoas que você acompanhou, nesse caso específico mesmo de presídio, de pessoas de bem e tal, e que saíram do serviço público respondendo a processo, porque tiveram que atender a uma necessidade imediata. Exatamente. O que é que eu quero dizer com isso? Veja, é que isso é a evidência, na minha visão absoluta, de que a lei de licitação já precisa de um ajuste. Não tenha dúvida. Né? Ela não contemplava naquele momento certas situações emergenciais que ao longo dessas 2 décadas e meia se mostrou que são mais comuns do que se imagina. Verdade. Não, você veja o seguinte, o nosso telespectador, por exemplo, aquele que não está íntimo da questão da lei de licitações, rapaz, você não faz uma licitação hoje aqui com menos de 6 meses, não faz? Não faz. Isso se não tiver impugnação. Se não tiver impugnação. E você, como advogado e como homem público, você sabe que elas são constantes, não é verdade? Então, pior ainda mais. De um modo geral, 1 ano para você fazer uma licitação. Então, não é brincadeira uma coisa dessa para quem quer realizar. Nós temos um grande amigo que já esteve no seu programa, o doutor Marco Rômulo Maia de Mello, perfeito, promotor de justiça, um dos grandes valores do Ministério Público alagoano. E o Marcos, além de atuar nessa área, ele é promotor da Fazenda Municipal, ele é um grande estudioso das licitações. E ele, a cada vez que vai para um debate, e a cada vez que tem pessoas de outros países, membros do Ministério Público de outros países, que abordam essa questão, as pessoas ficam surpresas. Como é que a nossa lei de licitações, ela ainda tem determinados dispositivos. Exatamente. Né? E aí eu repito, veja, a frase não é minha, mas é muito repetida sempre no âmbito jurídico. Todo texto fora do contexto perde o conteúdo. Perde o conteúdo, sem dúvida. E a legislação, qualquer que seja ela é, sobretudo, né, um retrato do que a sociedade está vivendo naquele momento histórico. É verdade. Então, quando a gente se afasta muito daquele momento histórico, que foi a gênese da legislação, é natural que ela já deixe de atender determinados reclamos sociais. Claro. Ou por outra, é natural também que ela já não represente o que seria o ideal naquele momento em que ela foi editada. Como é, por exemplo, meu caro Diógenes, você que labuta há tanto tempo como Procurador-Geral da Assembleia Legislativa, e que a gente sabe que é difícil, porque ali são cabeças absolutamente heterogêneas e que querem caminhar, outras não querem, e por aí vai. Como é estar à frente de uma Procuradoria-Geral como essa, com todos esses problemas que são inerentes à lei brasileira? Eu já estive procurador-geral de alguns outros lugares, da Câmara Municipal de Maceió, exatamente, da Prefeitura de Maceió em 3 gestões distintas. Na Procuradoria da Assembleia, Geraldo, não é diferente desses lugares em que eu passei. Claro. Porque as dificuldades com as quais se depara o poder público, salvaguardadas as devidas diferenças, são quase as mesmas, né?
Eu estou lá na Assembleia desde que começou a gestão do presidente Luiz Dantas, o atual presidente da mesa diretora da casa. E tenho a alegria, a aventura, a satisfação de trabalhar com o homem, ele, Luiz Dantas, que é uma pessoa muito experiente, já com uma longa trajetória política, foi deputado federal diversas legislaturas, Exato. É um sertanejo, né, criador de gado, aquelas agruras do sertão ali. Então o doutor Luiz Dantas é um homem muito centrado e muito objetivo. Eu afirmo, para minha satisfação, repito, de que nesses 2 anos que eu estou à frente da Procuradoria, ele nunca me chamou como presidente para dizer, olha, eu queria que tal processo fosse conduzido dessa forma, Isso é muito bom saber. que tal atitude fosse feita assim, né? De forma nenhuma. Inclusive, eu já tive que, por dever de ofício, né, tomar algumas posições, adotar alguns posicionamentos, emitir alguns pareceres que seguramente causaram dificuldades políticas para ele, né? Mas ele compreendeu e não interferiu porque ele viu que juridicamente aquilo era a única coisa que poderia ser feita. E a tal história, se é um homem decente, ele não vai querer que... Então a presidência, a mesa diretora e nenhum dos senhores deputados nunca interferiu no meu trabalho. Então há dificuldades que nós nos deparamos, eu afirmo sem risco de erro, não é pela condição política da casa. Não, claro que não. As dificuldades que a gente se depara é pela situação do serviço público, que ao longo de décadas, infelizmente, ele passou por determinados desmontes. Ninguém desconhece em Alagoas que até o governo de Ronaldo Lessa, nós tínhamos uma outra realidade. Totalmente diferente. Totalmente diferente, porque não haviam concursos públicos, claro, né, não haviam determinados órgãos que existem hoje e tal. Então, veja, de lá para cá, as coisas mudaram muito, a legislação evoluiu. E para os servidores também. Então, as grandes dificuldades que nós temos hoje na Assembleia, primeiro, elas decorrem de gestões muito anteriores. Sem dúvida. Porque a gente sabe como as questões jurídicas demoram para ser resolvidas. Então, hoje nós nos deparamos com ações que foram ajuizadas em 2006, em 2004, em 2011, né? E que agora, 12, 8, 7 anos depois, é que chegou a uma solução, veio uma sentença definitiva. E aí caiu no nosso colo, no colo da Procuradoria, sob o meu comando, no colo do deputado Luiz Dantas, sob a presidência dele. Com uma história que não era do seu tempo. Com uma história que não é do nosso tempo. Verdade, né? É verdade. Claro, e aí veja, e aí nem sempre a imprensa tem esse conhecimento e tal, e diz assim, a Assembleia foi condenada, não sei, mas quando você vai ver, não é dessa gestão. Exatamente. Não é da gestão passada, é coisa muito antiga. Claro. Só que veja, o órgão é o mesmo, né? O serviço público é contínuo. E quem está hoje à frente vai ter que responder. Claro, sem dúvida alguma. Agora todo mundo conhece também a sua dignidade, né? E da mesma maneira como você está expondo aqui a dignidade do presidente da Assembleia, que aliás me deve uma entrevista. Vou interceder junto a ele para isso, lhe garanto, lhe garanto. Então, ok, vamos fazê-lo. Porque realmente eu sei que ele é uma pessoa altamente trabalhadora e que gosta realmente do que faz e faz com amor. Então isso é muito importante. E você, a gente sabe qual é o seu ritmo, a gente conhece. Então, meu amigo, parabéns pela maneira como você se comporta, não só no serviço público, mas fora dele também, a sua brilhante advocacia. E eu sempre agradecendo todas as vezes que você vem aqui e deixando o meu abraço para o velho Diógenes Tenório. Ok? Obrigado por ter vindo. Geraldo, agradeço e lhe digo, cada vez que você faz o convite, eu me sinto elogiado. Porque esse espaço que você possibilita é um espaço de tão alto nível, né? Que eu digo, como dizia o Castro Alves lá num daqueles versos dele, né? Eu sou cego, mas só peço luzes. Só peço luzes. Então, cada vez que eu venho aqui junto de você, eu saio mais iluminado e fico feliz por isso. Mas eu é que sou mais feliz porque eu não peço e as luzes chegam. Obrigado por ter vindo. Obrigado a vocês também que estiveram conosco até agora. Até amanhã, se Deus quiser, com mais um bate-papo com o Geraldo Câmara. Ele mandou dizer que quer, ó. E quando ele manda dizer que quer, sai de baixo porque os encontros estão marcados. É ele que manda. Oferecimento Sebrae, especialista em pequenos negócios. E Sesmac, ensino a toda prova.